E para conversar com a gente, né, hoje nós vamos falar sobre câncer no intestino. Nós preparamos uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco e depois vamos receber o nosso médico oncologista para falar sobre o assunto. Acompanhe então essa matéria. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de intestino é um dos cânceres mais comuns entre homens e mulheres. Mais de 36,36% dos casos foram diagnosticados no Brasil, sendo 17,38% em homens e 18,98% em mulheres. Este tipo de câncer é uma doença tratável e frequentemente curável. Para isso, é preciso detectar o mais cedo possível. Então, fique atento aos sinais do seu corpo, como sangramento nas fezes, dores abdominais, perda de peso, anemia e mudança no hábito intestinal. E fique de olho nas dicas que o Saúde e Fé preparou para você. Exatamente, fique de olho, mas quem vai falar tudo sobre câncer no intestino, eu vou agora receber. Você vai conhecer essa simpatia de pessoa, o doutor Álvaro Pérez Neto, médico oncologista. Doutor, bom dia, doutor, bem-vindo. Que alegria recebê-lo, doutor, né? Alegria Que minha estar maravilha, aqui viu? hoje. Né? Bem-vindo. O assunto é Obrigado. sério? Sim, com Precisa certeza. de orientação, de informação? Com certeza. Então estamos no lugar certo, minha gente. Por favor, doutor, vamos sentar. O doutor trouxe até um molde aqui do aparelho digestivo, é isso, doutor? Né? Exatamente. Esse é o molde do nosso aparelho digestivo. E a gente vai falar sobre... Doutor, quando a gente fala sobre intestino, né, enfim, câncer no intestino, a gente pensa assim, poxa, a gente se alimenta, mastiga mais ou menos bem, né? Aí a comida, o bolo alimentar vai para o esôfago e vai até o estômago. E o estômago é o personagem principal. E o resto parece assim que é a válvula de escape, o intestino delgado, grosso, colo, enfim. E não é assim, doutor, né? Qual é a função do assim, intestino, Frei. primeiramente? Bom, o intestino, como função principal, ele é um órgão do sistema digestivo, então, assim como o estômago e os nossos outros órgãos digestórios, ele participa de todo o processo, desde que o alimento aí é Triturado, né? triturado pela mastigação. Nesse momento, o corpo já começa a perceber, né, que vem vindo a alimentação e ele vai se preparando para receber os alimentos. Okay. Aí o alimento chega no estômago. Basicamente, ele chega no estômago, passando pelo esôfago. No estômago é onde é feita a maior parte da digestão, então os ácidos estomacais acabam dissolvendo grande parte dos alimentos. E isso vai passando para o intestino, onde a gente tem duas diferenciações principais dele, que seria o intestino delgado, que começa no duodeno, e o intestino grosso, que começa onde a gente chama de ceco, que seria essa região. O intestino grosso... É verdade que é longo esse intestino delgado, doutor? Tem o que, metros? São aí? metros, são metros, Nossa, mais de 10 barriga, metros. doutor? Sim, porque ele é todo enovelado, né? Preso, logicamente, para a gente não ter ali torções, preso na parede do tórax aqui atrás e com certeza ele termina onde começa o ceco, que é onde o intestino grosso, propriamente dito. Entendi. Doutor Álvaro, então o alimento está aqui no estômago, ele foi triturado, o estômago já fez a parte dele e vai jogando para frente, certo? Vai jogando para frente. Quando chega no intestino, ele vai fazer o quê? Né? Não é só uma passagem, ele vai absorver o quê? Vitamina, proteína? Geralmente ele absorve proteínas, né? Outros nutrientes e o intestino grosso, principalmente água. Então ele chega um bolo fecal que a gente chama líquido e ele, durante a sua passagem pelo intestino grosso, ele vai perdendo água até formar as fezes que acabam saindo pelo ânus. Então é importantíssima a função do intestino, não é só passagem do alimento para jogar fora, né? Para ser eliminado, evacuação, enfim. Mas ele vai retendo, vai pegando aquilo que o nosso organismo... Vai absorvendo água, nutrientes, até sobrarem as fezes, que aí sim são os dejetos da alimentação. Né? Quando forma uma fezes é porque realmente o organismo já aproveitou o máximo que tinha que aproveitar. Numa situação normal, sim. Olha que maravilha. Mas essa é a região que a gente vai trabalhar hoje, viu, gente? Essa região é o intestino, esse intestino pode ficar doente. Ou seja, quando o pessoal fala assim, vou fazer uma endoscopia, né? De repente, assim, porque muitas bactérias estão ali para trabalhar, né? Muitas bactérias morrem, etc. Mas tem uma que não morre, a chamada H. pylori, doutor, assim.
Essa fica Exato. no estômago ou no intestino? A H. pylori é uma bactéria sabidamente causa de úlceras e até relacionada ao câncer, mas intestino ou no do estômago. Do estômago. Né? Então vamos lá, É vamos uma para o intestino. bactéria típica do estômago. E quais são as principais doenças, antes de falar do câncer, no intestino? Bom, Frei, o intestino, ele, por ter essa função tão importante, diversas doenças acometem ele. As principais, as mais comuns, são as parasitoses. Então, alimentos mal lavados geram uma série de parasitas, uma série de vermes que podem aí dar doenças. A gente tem as doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Temos as doenças que são de absortivas, que a gente chama, que são aquelas doenças que fazem o intestino perder a sua função de absorção, diverticulite, okay. de diversas outras. E a mais temida é o câncer. O câncer. Okay. Doutor, agora então, entrando no assunto de hoje, o câncer, enfim, tem algum sinal que dá? É silencioso? Como que a pessoa sabe que está tendo assim, um processo já mais sério no intestino? Bom, os tumores de intestino basicamente se diferenciam nos sintomas de acordo com a sua localização. Então, os tumores que são mais distais, ou seja, mais perto do ânus, geralmente cursam com mais alterações do hábito intestinal. Então, aquela pessoa que sempre evacuou normalmente, de repente começa a ter uma prisão de ventre. Geralmente essa prisão de ventre é precedida ou antecedida por diarreia, o que a gente chama de alternância do hábito intestinal. Em alguns casos, onde a doença começa a avançar um pouquinho mais, a gente tem distensões abdominais, dores, até vômitos, né? Quando a gente vai avançando no intestino para a sua parte mais proximal, ou seja, mais perto do intestino delgado, a gente tem tumores que geralmente sangram. Então, aí sim, anemia. A pessoa vai evacuar, pode, junto com as fezes, vir um pouco de sangue, doutor? Exatamente. É um dos sintomas de alerta, que logicamente não é exclusivo de tumores. Porque pode uma hemorroida, por exemplo, pode sangrar também, Exatamente. doutor? Desde uma simples hemorroida ou até uma diverticulite complicada, podem cursar com sangramento, mas como a natureza é sábia, Deus nos deu aí esses sinais que são o sangramento como um sinal de alerta. Então, é um dos sinais de câncer, mas não necessariamente ele é sempre câncer. Né? Agora, a pessoa vai se alimentar, doutor, chega sempre no processo, já vai se alimentar com medo, porque chega no estômago, ali no intestino, começa a doer, tem alguma dor abdominal, enfim. Pode também ser um sintoma, um sinal, doutor? Sim, eu acho que é um sinal também de alerta. Logicamente, diversas patologias e doenças do sistema digestório podem cursar com dor abdominal, mas o paciente sempre deve estar atento ao que vem mudando no seu corpo. Então, eu sempre tinha uma coisinha diferente, mas agora ela está se tornando mais frequente, ou ela está se tornando mais intensa, e sempre procurar ajuda médica em qualquer dúvida, né? Porque é muito delicado tudo isso, porque muitas outras doenças podem, né, como você disse, aquele elenco de doenças, que também podem ter praticamente os mesmos sintomas de sangramento, de dor abdominal, enfim, e de repente tem um câncer que desvalorizar a sua queixa, né? né? Então eu acredito que assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em câncer é quais são os fatores de risco. Né? Então, assim, o que leva uma pessoa a ter mais tendência do que outra a desenvolver um câncer, né? Nesse caso, estamos falando de intestino. Então, a gente sabe que aquelas pessoas que têm uma dieta pobre em animais, pobre em vegetais... Presta atenção, gente, agora está falando da então, alimentação, presta atenção, hein? Aquela pessoa que não come muita verdura, não come muita fruta, que tem uma dieta rica em proteínas de origem animal, então carne vermelha... Sempre na mesmice, muitas vezes. Exatamente. A gente sabe que um fator de risco sério para câncer de intestino é alimentos feitos perto do fogo, então o tradicional churrasco aí que todos adoram é um fator de risco. É lógico que ninguém deve parar de comer churrasco, Exato. Mas, como o senhor mesmo disse, ter moderação, ter uma dieta equilibrada. Esses alimentos processados, assim, cheio de gorduras trans, industrializados, enfim, que está lá nas gôndolas, né, com cheio de conservantes, corantes e tudo mais, assim, isso, não sei, não são os culpados, mas contribui.
Sim, com certeza. O câncer é uma doença multifatorial, mas a gente sabe que a alimentação tem muita relação com ele, industrializados, embutidos, e além disso, o cigarro e o álcool também são sabidamente fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino. Obesidade e sedentarismo também sabemos que aumenta esse risco, certo? Então, antes de mais nada, as pessoas que estão nesse grupo de risco e começam a ter alguns sintomas, eu acho que esses sim devem ser mais valorizados. Tem um aspecto, por exemplo, assim, doutor, hereditário, por exemplo, assim, tem essa genética, o meu avô teve, então aquele neto vai ter, o meu pai teve, eu também vou ter, etc. Tem isso também? Sim, Frei, a gente sabe que o tumor de cólon pode ser hereditário em até 10% deles. Existem algumas síndromes genéticas familiares, as duas principais aí, a síndrome de Lynch e a polipomatose familiar. São nomes que técnicos são assim? Nomes técnicos que sugerem assim, trocando em miúdos, se você teve mais de um parente de primeiro grau com câncer, ou câncer de cólon, ou algum outro tipo, você é uma pessoa que deve sim ficar atenta a esses sinais, pois existe algum risco de ter alguma doença hereditária. Eu vou convidar o senhor para ficar de pé, porque o senhor trouxe algumas fotos e você está interessado em ver, né, como é que é um câncer, né? A gente tem que mostrar para alertar, enfim, até mesmo para a gente se prevenir. O doutor trouxe, então, conta para mim. Então, isso aqui é um intestino, doutor? Isso é o intestino grosso, que é o local de acometimento de mais de... Incidência? No grosso? De mais de 90% dos tumores de intestino na reta final, então? Na reta final, no intestino grosso. Deus do céu, né? Então, aqui a gente teria um exemplo de um tumor de cólon ascendente, que seriam aqueles tumores que dão muita anemia. Ascendente porque está subindo, Ele né? tá, É o sentido das fezes, né? Okay. Então, as fezes sobem pelo delgado, caem no grosso, dão uma volta até sair da região anal, que é o mais distal. Aqui então a gente tem... Essa parte mais escura já são... Seriam representações, né? dos tumores, exatamente. Aqui a gente tem o cólon transverso, que são tumores que são de sintomatologia bem diversa, né? O cólon sigmoide ou descendente, que são aqueles tumores que dão mais alterações mecânicas, né? Distensão, dor. Entendi. E por fim o do reto, que seria ali bem na saída da região fecal, que aí sim a pessoa teria dificuldade para evacuar, sangramento, dor ao evacuar. Então essas são as localizações principais. Daqui um pouquinho a gente vai falar de tratamento, enfim, o que se faz nessa situação. Mais fotos aqui, mais fotos. Então, doutor, aí o que é? Aí é um... Isso, na verdade, é o intestino aberto, então não se assustem que o nosso intestino não é assim. Exato. Ele é fechado. Isso aqui é uma foto aberta para ilustrar onde está o câncer. Exatamente. O câncer não é essas bolinhas aqui, isso aqui é a parte fecal, doutor. Exatamente. As fezes, né? Exato. O câncer seria essas bolinhas mais vermelhas, que normalmente começam na parte interna do intestino e crescem em direção à parte externa. Tem como dar um close aqui, gente, só mostrar aqui, então essas partezinhas aqui já é evolução do tumor, doutor, assim, né? Exatamente. Então ele pega na parede do intestino e vai... Ele começa geralmente na mucosa e tem um crescimento sentido parede do intestino. Entendi. E aí sim pode atingir aí vasos ou vasos linfáticos e se espalhar. Isso aqui pode, olha a pergunta que eu vou fazer, pode perfurar, doutor? Pode sim. Perfurar. À medida que o tumor cresce, ele pode ou perfurar propriamente por invasão, ou às vezes por obstrução, e como continua chegando fezes e às vezes o intestino está obstruído, ele pode romper por não aguentar a pressão ali das fezes. Mais fotos aí, depois a gente vai falar sobre os tratamentos aí. Ou seja, ali do intestino ele já saiu, ele já migrou para outros órgãos, é isso, doutor? É Exatamente. O que a gente conhece como metástase? Exatamente. Metástase é o nome dado para aquela quantidade, aquelas células tumorais que saíram do seu local de origem e se alojaram em outro local, geralmente através de vasos sanguíneos ou linfáticos. Então aqui é um exemplo de uma metástase no fígado. Tá então no fígado, do fígado pode também migrar, uma outra foto, por favor, né? Para o pulmão. Exatamente. Aqui seria a representação de uma metástase pulmonar. No caso, estamos falando de intestino, então seria uma célulazinha que saiu lá da região intestinal, Entendi. Caiu pela corrente sanguínea e acabou se alojando em outro órgão.
Eu quero agradecer o senhor, obrigado por trazer as fotos. Vamos sentar de novo, doutor. Trouxe as fotos aí para ilustrar para você em casa, tá vendo? O nosso médico aí, além de trazer as informações teóricas, também trouxe fotos para ilustrar, enfim. Então, quando chega no processo metastático, a coisa está muito evoluída. Tem algum exame? Eu vou fazer um hemograma. Eu vou lá fazer um hemograma, o médico pediu, o meu clínico pediu fazer um hemograma, enfim. E aí tem algum resultado lá no hemograma que, opa, presta atenção que tem alguma coisa diferenciada aí, ou não? O hemograma pouco oferece de ajuda no diagnóstico do câncer de intestino, mas, por exemplo, uma anemia pode alertar aí um possível tumor, né? Então, às vezes, uma anemia ferropriva por deficiência de ferro pode sugerir um sangramento, mas falando em rastreamento de câncer de cólon, que eu acho que é um fundamental para ser falado aqui, na sociedade geral, nos pacientes que têm condições e acesso, a gente indica hoje em dia o exame da colonoscopia, que é como se fosse uma endoscopia, mas é feita através do ânus. Esse exame deve ser feito por todas as pessoas a partir dos 50 anos de idade. Todas as pessoas deveriam Sim. fazer? Na teoria, todas as pessoas deveriam fazer. Como a gente vive em um país onde o acesso não é universal e muitas das vezes o SUS não ajuda nesse sentido, existe um exame barato e que também é eficaz na detecção de possíveis tumores, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, a recomendação geral seria todas as pessoas que têm acesso fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos, aquelas que têm alto risco, ou seja, história familiar positiva, podem ser que comecem esse exame antes, dependendo, logicamente, de uma avaliação médica. E para aqueles pacientes que ou são muito debilitados, muito idosos, que a gente sabe que a colonoscopia não é um exame tão simples de ser feito, ou que não tem acesso, a gente oferece a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é uma dieta especial que o paciente precisa fazer. Depois essas fezes são colhidas e analisadas quanto à presença ou não de sangue. Exatamente. Não é um exame tão específico quanto a colonoscopia, mas é um exame bastante sensível, ou seja, ele consegue detectar pequenos sangramentos nas fezes e aí sim, isso não dá diagnóstico de nada, mas esses pacientes que têm esse sangue oculto positivo devem ser submetidos a uma colonoscopia. Vamos dar continuidade aí ao nosso bate-papo com o Dr. Álvaro sobre câncer do intestino. Doutor, a gente já estudou o aparelho digestivo, sabemos a função aí do intestino, enfim, imagens do câncer, o que ele pode fazer, enfim. Agora, acho que as pessoas em casa estão nos acompanhando, querem saber um pouquinho. E daí, tem como tratar? Tem cura? Tem solução? Tudo isso, doutor? A gente viu aquela imagem lá, a primeira imagem, vários tumores, não sei o que eu posso retirar tudo isso aí? Como é que é? Fala dos tratamentos agora. Sim, Frei Rinaldo. O câncer de cólon beira aí 80% a 95% de taxa de cura quando diagnosticado precocemente. Então, a importância de tudo aquilo que a gente conversou anteriormente. Ele é tratado por 3 modalidades distintas. A gente tem a cirurgia, que geralmente é a extirpação do tumor. Então, o cirurgião vai, retira aquela região, faz toda uma limpeza. Depois que essa peça vai para análise, a gente costuma classificar esse tumor. Que é a biópsia. Exatamente, que é a biópsia. Então, depois que a gente tem o resultado da biópsia relacionada à cirurgia, a gente acaba classificando esse tumor em classes e aí em riscos, para a gente calcular quanto de risco esse paciente tem de acordo com aquela doença, e aí a gente pode entrar com terapias alternativas como a quimioterapia e a radioterapia para alguns casos específicos também de tumores de reto, tá certo? Tem necessidade, tem situações que eu tenho que cortar partes do intestino, doutor? Ou seja, e aí se corta aquela parte que está se ameaçada, que já está com um tumorzinho um pouco mais avançado. Eu corto aquela parte, vocês cortam com uma certa distância ali, e aí juntam novamente o intestino, como é que é? Exatamente, Frei. A cirurgia, ela depende muito da localização da doença, logicamente, mas normalmente é exatamente isso que o senhor falou. Como é um tubo intestinal, o cirurgião acaba com uma margem de segurança antes da doença e uma após, cortando esse tubo e juntando novamente. Em alguns casos, ou por cirurgias de emergência, ou por paciente muito debilitado, ou às vezes localização que não
é favorável a essa junção que a gente chama de anastomose, muitas das vezes o paciente precisa ficar com aquela bolsinha que a gente conhece como colostomia. Então, Entendi. a colostomia normalmente vai ser usada- necessária em alguns casos. Que caso, perdão? Quando? Daqueles tumores que são muito distais, ou seja, muito perto do reto, quando o cirurgião não consegue juntar uma parte com a Nessa outra. região aqui, doutor. Então, seria nessas regiões, geralmente até 7 centímetros da borda anal. Esses tumores são muito difíceis de serem religados, Entendi. né, ao intestino, ou em casos de emergência. Então, aquele tumor que perfurou. Então, às vezes, o tumor perfura, a gente tem a saída de fezes do intestino, contaminação do sítio abdominal. Então, normalmente, esses pacientes vão para uma colostomia provisória, que a gente chama. Então, o médico retira o tumor, acaba tirando, desviando o trânsito intestinal para o lado de fora, que seria a colostomia, e depois de tratado, desfriado o processo infeccioso, aqui a gente acaba conseguindo religar e a paciente retirar a bolsinha. Eu, né? fico imaginando que no intestino delgado e parte do grosso fica mais fácil esse religamento, mas de repente teve lá, cometeu uma partezinha aqui, vocês vão cortar. Pode aparecer em outro lugar, ou seja, pode ir picoteando, estou colocando um exagero aqui, mas de repente Sim, acomete, sim. quando o câncer evolui de uma maneira muito rápida, enfim, pode picotear mais partes do intestino, doutor? Com certeza, a gente sabe, apesar da importância do intestino, ele não é um órgão 100% vital, então existem pacientes Pode que retirar podem... todo, doutor? Praticamente todo, né? Isso. A gente sabe que o intestino grosso, principalmente em alguns casos, a gente tem que, às vezes, fazer ressecções completas, que a gente chama, em algumas doenças familiares, por exemplo, mas o delgado, normalmente, pelo menos uma parte dele, a gente precisa manter, que senão o paciente não consegue ter digestão adequada dos alimentos que ele usa. Doutor Álvaro, o diretor já me comunicou que tem perguntas chegando. Vamos lá, por favor, doutor, nossa tela digital aqui. As pessoas aqui participam, não? Saúde e Fé quer fazer isso, é a prestação de serviço. A nossa amiga Elizabeth Cristina, de Santo André, São Paulo. Obrigado, Elizabeth, Deus abençoe. Olá, doutor, bom dia. Gostaria de saber se a vida sedentária interfere nos hábitos intestinais. É a Elizabeth, doutor. Oi, Elizabeth, bom dia. Com certeza, a gente sabe que para um bom funcionamento do intestino é necessário a gravidade agir em cima desse intestino. Então, a gente sabe que o andar, o correr, o se exercitar estimula o que a gente chama dos movimentos peristálticos e, logicamente, são aqueles movimentos que empurram as fezes no intestino. Então, com certeza, o sedentarismo atrapalha os hábitos intestinais. E de Santo André, para onde a gente vai agora, diretor? Mais uma pergunta chegando aqui. Vamos para Guararema, São Paulo, pertinho da gente aí. É a Jurema Francis, bom dia, Frei. Tenho uma dúvida, sangue nas fezes é sinal sempre de câncer? Pergunta a Jurema, doutor. Oi, Jurema, bom dia. Não, ele é um sinal que pode ser referente a um câncer, mas diversas outras doenças causam sangramento nas fezes. A hemorroida, uma doença super simples e comum, causa sangramento, além de outras doenças. Então, é um sinal que pode ser câncer, mas na maioria das vezes não é. Tem algum tipo de alimento que eu tenho que evitar, doutor? Além dos processados, os cítricos, por exemplo, assim, que tem o seu pH elevado, tem que evitar ou não? Uma pessoa que está em tratamento oncológico, enfim, um câncer ou algum problema intestinal? Não necessariamente, Frei. Eu acredito que alimentos a serem evitados são aqueles alimentos que a gente sabe que aumentam o risco. Então, carne vermelha, gordurosas, enfim, né? Exatamente. Paciente que às vezes está em quimioterapia, a gente não gosta de deixar comer alimentos crus, mas são diversas outras questões. Entendi. Mais uma pergunta aí, vamos passear por esse país aí, da voz e vez, as pessoas que nos acompanham lá de Jaú, São Paulo, quem representa é a Gal Valença. Gal pergunta como deve ser a alimentação de uma pessoa que tem a doença e o que não pode comer. Acabei assim de perguntar, antecipei a pergunta aí da Gal, né? Vamos responder a Gal. O que vale é a Gal, né? Bom, Gal, bom dia. Como a gente estava comentando anteriormente, a gente sabe que alguns alimentos durante o tratamento são proibidos, principalmente alimentos crus. Mas quem tem a doença também deve ter uma alimentação principalmente balanceada, composta aí de geralmente feita por uma nutricionista. A gente não gosta de falar alimentos proibidos, então eu acredito que uma alimentação saudável,
balanceada seja a chave aí, inclusive para quem está enfrentando a doença, já que a gente tem um tratamento muitas das vezes muito debilitante. Nós estamos aqui, né, com o programa Saúde e Fé, daqui um pouquinho eu sei que você vai almoçar, né? Então procure assim evitar aquelas comidas gordurosas, enfim, isso... Ah, mas eu não estou com câncer no intestino, mas não é só porque não está com câncer, mas de repente não faz bem, viu? Muita gordura aí não faz bem, viu? Mais uma pergunta aqui, vamos lá. Vamos passear por esse Brasília, Distrito Federal, o nosso amigo Anselmo Fatso. Síndrome de intestino irritável é um tipo de câncer no intestino? Pergunta o nosso amigo Anselmo, doutor. Anselmo, primeiramente, bom dia. A síndrome do intestino irritável não é um tipo de câncer, é uma doença classificada como inflamatória. Logicamente que, se não tratada, o estado inflamatório crônico pode sim predispor a um desenvolvimento de câncer, mas não é um câncer. Temos mais perguntas? Obrigado aí a toda a participação. A gente agradece cada participação, porque a gente quer ser justamente o canal de sua voz aqui no Saúde e Fé, viu? A Gabi Ferreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, Gabi. Bom dia para você também. Meu intestino não funciona. Normalmente tomo chás que têm efeito laxante. Isso pode fazer mal? Pode dar câncer? Pergunta a nossa amiga Gabi, doutor. Olá, Gabi. Bom dia. Existem uma gama enorme de chás que a gente vê por aí, cada coisa que às vezes a gente nem acredita que as pessoas tomam. Que existe. Assim, cientificamente comprovado, eu não tenho nenhum chá que eu possa falar que realmente causa câncer. O que a gente sabe é que vários chás são irritativos e possivelmente inflamatórios e são perigosos. Então, eu acredito que constipação intestinal é uma doença funcional, de resolução normalmente fácil, mas que requer, antes de mais nada, um acompanhamento e tratamento médico. Então, procure o teu médico antes de sair fazendo tratamentos alternativos que às vezes tem coisas bem mais fáceis que você vai fazer e vai melhorar. Doutor, uma mensagem assim para prevenção, então. Prevenção do câncer no intestino. Se conheça, principalmente, né? Observe o seu corpo, observe as fezes, observe os sinais e sintomas de possíveis doenças. Tente viver uma vida saudável, evitando cigarro, evitando álcool, com uma alimentação adequada, exercícios físicos. Eu acho que esse é o caminho da prevenção do câncer. Que maravilha, gente. Hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Álvaro Pérez Neto, médico oncologista. Quem quiser entrar em contato, minha gente, olha, o telefone é 12-3301-7478 ou 12-3128-3800. Está na tela para você copiar, viu? Doutor Álvaro, em nome do nosso programa, nós queremos agradecer imensamente a sua participação. Eu que agradeço, Frei. Eu posso lhe entregar um mimo do programa, doutor? Assim, Por favor. olha, eu gostaria que o senhor recebesse essa canequinha do programa e levasse para o seu consultório, para tomar um chazinho lá também, uma aguinha, né? E aqui a gente falando sobre câncer no intestino. E na igreja nós temos um santo protetor contra o mal do câncer, São Peregrino. Gostaria que o senhor levasse também para lhe acompanhar. Muito obrigado, tá, Frei. Eu quero imensamente agradecer, o senhor se comunica muito bem. Obrigado. E podemos sonhar na possibilidade de uma outra visita sua aqui ou não? Fico à disposição. Muito obrigado. Vou Obrigado. fazer um momento de oração. Posso rezar pelo senhor? Por favor. Que maravilha. Agradeço.